Capítulo 7. Vamos começar bem no início. Frédéric Ferret disse, abre aspas, projeto, é o argumento mais empírico de Deus, baseado nas premissas de observações sobre o tipo de ordem que descobrimos na natureza. Fecha aspas. A primeira pergunta que qualquer cosmovisão precisa responder é como tudo começou. Como o universo se iniciou. Dave Mulholland estava prestes a descobrir um dos mais empolgantes avanços na pesquisa científica recente, pois nas últimas décadas a ciência inverteu completamente os rumos com relação à pergunta sobre a origem do universo. Depois de manter por século que o universo físico é eterno e portanto não precisa de criador, a ciência hoje descobriu a dramática nova evidência de que o universo teve uma origem última, que ele começou em um tempo finito no passado, exatamente como ensina a Bíblia. Para entender exatamente como isto é revolucionário, devemos compreender que a maioria das culturas antigas acreditavam que o universo é eterno, ou, mais precisamente, que ele foi formado a partir de algum tipo de matéria primordial eterna. Os gregos antigos até argumentavam que a ideia de um começo último era racionalmente inconcebível. Seus argumentos foram reavivados durante a fase final da Idade Média e da Renascença, quando a literatura clássica foi redescoberta. Então, no século XVIII, os cientistas formularam a lei da conservação da matéria, que a matéria não pode ser criada nem destruída, e isso se tornou uma potente arma nas mãos de materialistas ferrenhos, que argumentavam ser a própria ciência quem ditava as regras de qualquer criação final. Hoje a indestrutibilidade ou permanência da matéria é fato científico, escreveu um proponente do materialismo do século XIX. Aqueles que falam sobre uma força criativa sobrenatural, que criou o universo a partir do nada, estão em antagonismo com o primeiro e mais simples axioma de uma visão filosófica da natureza. Nesse ponto as coisas permaneceram. A ideia de que o universo teve início ficou reduzida a mero assunto de fé religiosa, na posição de oponente solitária à firmemente estabelecida ciência. Mas no começo do século XX muitas linhas de evidência começaram uma convergência curiosa, a implicação da teoria da relatividade geral de que o universo se está expandindo, a descoberta de que as estrelas exibem uma mudança avermelhada, implicando que elas se estão afastando, e finalmente, o achado de que as duas leis da termodinâmica na verdade tornam imperativo acreditar em um início para o universo. A segunda lei da termodinâmica, a da degradação da matéria, implica que o universo está em processo de desintegração gradual, implacavelmente se movendo em direção à escuridão e decadência final. Em outras palavras, o universo está em contagem regressiva, como uma bomba relógio. E se está em contagem regressiva, então deve ter havido um tempo quando foi dada corda no relógio. Nas eloquentes palavras de Lincoln Brandt em O Universo e o Dr. Einstein, a inferência inevitável é que tudo teve um começo. De alguma forma e em algum tempo os processos cósmicos se iniciaram, os fogos estelares se acenderam e todo o vasto espetáculo do universo foi trazido à existência. Além do mais, a primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação da energia, implica que a matéria não pode simplesmente estourar para a existência ou se criar por si mesma. Assim, se o universo teve começo, então, alguma coisa externa deve ter sido a causa de ele vir à existência, alguma coisa, ou alguém, transcendente ao mundo natural. Como resultado, a ideia da criação não é mais meramente uma questão de fé religiosa, é uma conclusão baseada na mais honesta leitura da evidência científica. O físico britânico Paul E. Davies, apesar de não ser cristão professo, diz que o Big Bang é o lugar no universo onde há espaço, até mesmo para o materialista mais duro, admitir Deus. Houve uma causa inicial? Essas várias linhas de evidência fundiram-se nos anos 60 e levaram à formulação da teoria do Big Bang, que afirma ter o universo começado com uma explosão cósmica. A nova teoria atingiu o mundo científico como um trovão. Isso significava que a ideia de um começo definitivo não era mais meramente dogma religioso. A própria ciência agora indicava que o universo veio à existência em um momento específico no passado remoto. A teoria do Big Bang dá um sopro quase fatal na filosofia naturalista,
pois o seu credo considera a realidade como uma sequência ininterrupta de causa e efeito que pode ser traçada indefinidamente. Entretanto, o Big Bang representa uma descontinuidade repentina na cadeia de causa e efeito. Isso significa que a ciência pode traçar os eventos no passado somente até certo ponto. No momento da explosão do Big Bang, a ciência atinge uma interrupção abrupta, uma barreira absoluta. De fato, quando a teoria foi inicialmente proposta, grande número de cientistas resistiu a ela por essa mesma razão. O grande físico Arthur Eddington resumiu os sentimentos de seus colegas, quando afirmou que a ideia de um começo é filosoficamente repugnante. Albert Einstein mexeu em suas equações na vã esperança de evitar a conclusão de que o universo tivera início. O astrônomo Robert Jastrow, um agnóstico que, não obstante, se deleita em soltar faíscas contra seus colegas naturalistas, sustenta que a ciência havia atingido seu limite, que ela nunca seria capaz de descobrir se o agente da criação foi o Deus pessoal do Velho Testamento ou uma das forças físicas conhecidas. Ainda assim, muitos secularistas se estão contorcendo para evitar as claras implicações da teoria. Alguns argumentam que o Big Bang na verdade dá continuidade à teoria naturalista, que ele estendeu as explicações naturalistas até o momento da origem do próprio universo. Isso significa que se Deus existe, foi empurrado de volta a uma obscura causa primeira que meramente deu início às coisas, sem nenhum papel a desempenhar depois disso. Mas tal raciocínio é pura tolice. Longe de sustentar o naturalismo, a teoria do Big Bang mostra os limites de todas as narrativas naturalistas da realidade pela revelação de que a própria natureza, tempo, espaço e matéria, veio à existência em um período finito de tempo passado. Talvez a estratégia mais comum entre os cientistas e educadores hoje é simplesmente ignorar as implicações surpreendentes do Big Bang, rotulando-as de filosofia ou religião e colocando-as de lado. Só lidamos com ciência, dizem. A discussão de uma causa última por trás do Big Bang é dispensada como filosofia e não lhe é dado espaço nas salas de aula de ciências. Como resultado, os alunos nem sonham com quão fascinantes vistas são ocultadas de seus olhos, e quais perguntas interessantes são essencialmente proibidos de fazer. Essa é a abordagem que Dave Mulholland testemunhou na Disney World quando o jovem cientista Bill Nye, com um floreado teatral, dirigiu a atenção da audiência para uma versão artística do Big Bang. Uma onda trovejante de luz invadiu a tela, mas palavra alguma foi proferida sobre o que veio antes da primeira explosão ou o que a causou. Outros cientistas ainda tentam se livrar do Big Bang, criticando a teoria de maneira que os permita continuar a insistir que a matéria é eterna acima de tudo. Por exemplo, Carl Sagan propôs que a explosão responsável pelo início do nosso universo era apenas parte de uma série, que o universo se está expandindo até hoje, mas em algum ponto do processo se reverterá e começará a contrair-se até voltar a ser um pequeno ponto, que explodirá de novo, começando outra vez todo o processo. Essa oscilação continuará para sempre em repetição infinita, como um acordeão abrindo e fechando. Mas a especulação de Sagan vai de encontro a leis básicas da física. Até um universo oscilante usaria a energia disponível em cada ciclo, e ela iria eventualmente se acabar. A segunda lei da termodinâmica, a lei da degradação, derruba qualquer noção de um universo eterno. Outros cientistas encaram os fatos de uma causa inicial, mas num esforço de evitar a ideia de um criador, articulam noções que são, francamente, ilógicas. Alguns falam da autogeração do universo, negligenciando a contradição lógica óbvia de tal noção. Se o universo ainda não existe, não há nenhum auto para fazer a geração. Outros, como Stephen Hawking, da Universidade de Cambridge, provavelmente o físico teórico mais bem conhecido de hoje, propõem que o universo inicial existia em um tempo imaginário, uma ideia que é para todos os propósitos pouco mais do que fantasia. Ainda outros têm proposto que o universo simplesmente veio à existência inesperadamente, completamente sem causa, do nada. Por exemplo, o professor de filosofia, Quentin Smith, propôs que o universo veio do nada, por nada, para nada. Mas isso é sair do domínio da ciência para o da magia pura.
Uma das mais bem estabelecidas leis da experiência é que algo não pode vir do nada. Os naturalistas simplesmente não têm nenhuma forma de se opor ao desafio colocado pelo Big Bang sem enroscar-se em contorções lógicas impossíveis. Os fatos claramente indicam que o universo não é eterno, e não pode originar-se a si mesmo. A implicação é que o universo começou em um momento definido no tempo, em um lampejo de luz e energia. A ciência começou a soar misteriosa tal como Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, 1,3. Esses são argumentos que podemos apresentar quando encontrarmos pessoas hostis à fé cristã. Um dia minha esposa, Patty, retornou à casa vinda de um estudo bíblico e me disse como todo o grupo ficara enfurecido com um episódio ocorrido na escola local. Uma das mulheres do grupo tinha um filho de 13 anos que tirara nota baixa no seu exame semanal da aula de ciência. Na pergunta, de onde veio a Terra, Tim havia escrito, Deus a criou. A resposta, correta, de acordo com a professora, era que a Terra é o produto do Big Bang. As mulheres no grupo de estudo bíblico de Patty persuadiram a mãe de Tim a entrar na sala e mostrar à professora o que a Bíblia diz. Está lá em Gênesis 1, disseram. Deus criou os céus e a terra. Mas assim que Patty me contou a história, peguei o telefone para ligar para a mãe de Tim. Não vá ao encontro da professora com a Bíblia na mão, disse-lhe eu. Ela ficou surpresa. Mas a Bíblia mostra que a professora está errada. Como crentes, sabemos que as escrituras são inspiradas e completas, expliquei, mas a professora de Tim irá fazer pouco caso da Bíblia. Ela dirá, isso é religião, eu ensino ciência. O que precisamos evitar em tais situações é dar a ideia errada de que o cristianismo seja oposto à ciência. Se somos muito apressados em citar a Bíblia, nunca quebraremos o estereótipo espalhado por herdando o vento. Não devemos opor ciência com religião. Devemos opor ciência de má qualidade com ciência de qualidade superior. Devemos levantar perguntas tais como: o que veio antes do Big Bang? O que o causou? Se o Big Bang foi a origem do próprio universo, então sua causa deve ser alguma coisa, ora do universo. A verdade é que a teoria do Big Bang dá sustento dramático ao ensinamento bíblico de que o universo teve uma causa inicial, que espaço, matéria e tempo são finitos. Longe de ser um desafio à fé cristã, como a professora de Tim parecia achar, a teoria na verdade revela evidência surpreendente para a fé. A causa da criação está ainda mais forte se olharmos para a natureza do nosso universo. E um universo que fala a todo momento de projeto e propósito. Somos acidentes cósmicos? Nas semanas seguintes após voltar de suas férias com Kate na Disney World, Dave Mulholland podia ouvir as frases das várias exibições se repetirem em sua memória, como um CD que toca a mesma faixa, cada vez martelando seu senso de impotência, uma vez que ele percebeu não ter nenhuma boa resposta. Dave arremedava a mensagem de Os Mares Vivos, com severa ironia. Uma esfera pequena, o planeta Terra, por puro acaso, era do tamanho exato e, por puro acaso, estava na distância exata do Sol de modo que a vida, por puro acaso, apareceu. E através de um processo de mutações ocasionais e seleção natural, nós, humanos, por puro acaso, aparecemos em cena. Que mensagem para as crianças suportarem, Dave gemeu. Isso lhes diz que elas não são nada mais do que um acidente cósmico. Não é de admirar que, ao longo do tempo, a linguagem sobre um Deus amoroso que as criou e as ama só e mais como um conto de fadas. Mas todas essas coincidências são realmente apenas coincidências? Ou alguém projetou o universo dessa maneira? Essa era a segunda pergunta que Dave estava determinado a descobrir. Ele começou a estudar exatamente como fazia na faculdade, coletando livros e artigos sobre o assunto. E o que descobriu, para surpresa sua, foi outra mudança dramática no pensamento científico recente. Não somente os cientistas estão reconhecendo uma causa inicial, mas também que a estrutura física do universo traz uma evidência surpreendente de projeto e propósito. Eles propuseram o que é conhecido como o princípio antrópico, que afirma ser a estrutura física do universo exatamente o que deveria ser em condição de sustentar a vida. Depois de a primeira espaçonave pousar na Lua, uma fotografia atordoante rapidamente se tornou conhecida.
uma visão da Terra envolvida por nuvens, logo acima do horizonte da superfície escura e craterada da Lua. O contraste era surpreendente. Nosso lindo planeta azul e branco, tão hospitaleiro à vida, visto contra a paisagem lunar inóspita, estéril e sem vida, ainda assim a Lua é um lugar amigável se comparado a Vênus, onde uma chuva de ácido sulfúrico cai na superfície tão quente quanto chumbo fervente. E Vênus é ainda mais hospitaleiro se comparado aos cristais glaciais que compõem Júpiter, com nuvens congeladas de gás alongando-se sobre sua superfície, dando ao planeta a aparência listrada. E Júpiter pode ser considerado acessível se comparado aos milhões de graus de temperatura dentro de estrelas ou se comparado às imensas distâncias de vácuo intransponível entre elas. A partir da perspectiva da era espacial, ficou mais claro do que nunca que a Terra é única. Ela possui muitas características que a tornam capaz de dar sustento à vida, uma lista aproximadamente sem fim de precondições que só têm sido encontradas primorosamente, até onde sabemos, no nosso planeta. Como a Terra pode ser tão especial por acaso? É só uma coincidência? Sorte? Ou ela foi planejada por um Criador amoroso que nos tinha em mente desde o começo? Considere, por exemplo, a órbita terrestre. A exibição de os mares vivos é correta ao descrever a Terra como uma pequena esfera com o tamanho exato, que fica na distância certa de sua estrela-mãe. Se a Terra fosse mesmo um pouquinho só mais perto do Sol, toda a água se evaporaria, e a vida seria impossível. Por outro lado, se a Terra fosse somente um pouco mais longe do Sol, toda a sua água congelaria, e a paisagem não seria nada além de desertos inférteis. Não somente a paisagem é atingida pela posição de nosso planeta. Os processos dentro de nossos corpos também se utilizam dessas condições hospitaleiras. As reações químicas necessárias para a vida funcionar ocorrem dentro de uma variação de temperatura muito pequena, e a Terra está exatamente à distância correta do Sol para ficar dentro dessa variação. Além do mais, para que tudo isso aconteça, a Terra deve permanecer na mesma distância do Sol em sua órbita, isto é, sua órbita deve ser aproximadamente circular, em contraste com as órbitas elípticas da maioria dos outros planetas em nosso sistema solar. Seriam essas distâncias delicadamente estabelecidas um produto de mera coincidência? Ou foram elas projetadas para dar sustento à vida? Para outro exemplo, considere a existência de água, aquela substância que de tão familiar sequer avaliamos sua importância. A água tem enorme quantidade de propriedades únicas absolutamente indispensáveis para a vida. Por exemplo, essa é a única substância conhecida cujo estado sólido, gelo, é menos denso que seu estado líquido. Essa é a razão por que o gelo se forma na superfície dos oceanos e lagos, ao invés de no fundo, permitindo que peixes e outras vidas marinhas sobrevivam ao inverno. No nível microscópico, as moléculas da água exibem algo chamado de efeito hidrofóbico, que dá à água a habilidade única de moldar proteínas e ácidos nucleicos em DNA. Do ponto de vista molecular, as várias propriedades da água não são nada menos que milagrosas, escreve Michael Corey em Deus e a Nova Cosmologia. Nenhum outro composto chega pelo menos perto de copiar suas muitas propriedades que dão sustentação à vida. Entretanto, a Terra não poderia dar sustento à vida a menos que o próprio cosmos tivesse as condições físicas apropriadas. O princípio antrópico une um estonteante número de coincidências cósmicas que tornam a vida possível. Por exemplo, o Big Bang tinha que ter explodido com o grau correto de vigor para que o nosso presente universo fosse formado. Se isso tivesse ocorrido com muito pouca velocidade, o universo se teria desmoronado em si mesmo depois do Big Bang, por causa das forças gravitacionais. Se tivesse ocorrido com muita velocidade, a matéria se teria espalhado tão rápido que seria impossível para as galáxias e o sistema solar terem a sua subsequente forma. Para colocar de outra forma, a força da gravidade deve ter fina sintonia para permitir que o universo se expanda na taxa precisamente correta, exatamente 1/10. O fato de a força da gravidade por puro acaso ser o número correto com tamanha exatidão, segundo o físico Paul Davies, é certamente um dos grandes mistérios da cosmologia. Veja outro exemplo: a estrutura do átomo.
Tudo no universo é feito de átomos, desde as estrelas nos céus mais longínquos até as células do corpo humano, e o átomo em si é um pacote de fortuitas coincidências. Em um átomo, o nêutron é ligeiramente mais massivo que o próton, o que significa que os nêutrons livres, aqueles não presos dentro do átomo, podem decompor-se e tornar-se em prótons. Se as coisas fossem revertidas, se os prórons fossem maiores e tivessem tendência à decomposição, a estrutura do universo seria impossível. Por quê? Porque um próton livre é simplesmente um átomo de hidrogênio, e se prótons livres tivessem a tendência de se decompor, então tudo o que fosse feito de hidrogênio se desintegraria. O Sol, que é feito de hidrogênio, se fundiria. A água, um óxido de hidrogênio líquido, HU, seria impossível. De fato, o próprio universo se decomporia, vez que 74% do universo observado consiste de hidrogênio. E por que o nêutron é maior do que o próton? Ninguém sabe. Não há causas físicas para explicar tal fenômeno. E simplesmente um fato. Então, aparentemente, a única razão para a diferença no tamanho é que isso permite a existência do universo e dá sustentação à vida. Não somente as partículas atômicas têm tamanho, mas elas também têm carga elétrica. Qual criança nunca se divertiu esfregando o pé no carpete e tocando nas pessoas para dar choque? Essa prática irritante funciona porque esfregar o carpete rouba alguns dos elétrons e dá à criança uma carga negativa. Dentro do átomo, elétrons têm carga negativa e prótons carga positiva. Ainda assim, fora a brincadeira de esfregar o carpete ou de meias que se grudam quando postas na secadora, a maioria dos objetos que encontramos na vida diária não tem nenhuma carga elétrica. Por quê? Porque a carga do próton é perfeitamente balanceada com a carga do elétron. Isso é uma coisa boa. Se o elétron levasse mais carga do que o próton, todos os átomos seriam carregados negativamente. Nesse caso, uma vez que cargas idênticas se repelem, todos os átomos compondo todos os objetos no universo voariam pelos ares numa explosão catastrófica. Por outro lado, se o próton carregasse mais carga que um elétron, todos os átomos seriam carregados positivamente, com as mesmas consequências desastrosas. Não há nenhuma razão física conhecida, nenhuma explicação natural, para o equilíbrio preciso nas cargas elétricas do próton e do elétron, especialmente quando você considera que as duas partículas diferem uma da outra em todos os outros aspectos: tamanho, peso, propriedades magnéticas, e assim vai. Uma vez que não há explicação natural para justificar tal ajuste extraordinariamente preciso, não seria razoável concluir que essa arrumação intrincada é produto de uma escolha, de um plano, de um desígnio. A lista de coincidências prossegue. Descobre-se que o mais ligeiro improviso nos valores das forças fundamentais da física, gravidade, eletromagnetismo, as forças nucleares fortes e fracas, resultaria em um universo onde a vida em última instância seria impossível. O princípio anrópico afirma que em nosso próprio universo, todos esses valores físicos aparentemente arbitrários e sem relação têm uma coisa estranha em comum. Eles são precisamente os valores necessários para tornar o universo capaz de dar sustento à vida. O termo princípio antrópico vem da palavra grega anthropos, que quer dizer ser humano, e isso começa por evidenciar que as leis da física foram perfeitamente estabelecidas desde o início para a criação da vida humana. De fato, muitos cientistas não participam dessas conclusões porque elas pressupõem um criador, e eles foram treinados para acreditar que tal conceito não tem lugar na ciência. Sendo assim, o que fazem com relação a essas marcas óbvias de desígnio e propósito no universo? Eles lutam para explicá-las procurando por formas que justifiquem o projeto para o universo sem terem que reconhecer um arquiteto. Ainda assim, ironicamente, todas essas tentativas de explicar o projeto se têm revelado muito menos científicas do que um reconhecimento franco de um criador. Uma das versões mais propagadas do princípio antrópico é a hipótese dos muitos mundos. De acordo com essa teoria, existe um número infinito de universos, todos com leis diferentes e valores distintos para números fundamentais. A maioria desses universos seriam lugares escuros e sem vida. Mas por pura probabilidade alguns teriam as condições exatas apropriadas para a vida.
Os universos adequados sobreviveriam, enquanto os inadequados seriam suprimidos. O nosso universo, claro, por acaso é adequado à vida. Mas como saberemos se esse sem número de universos realmente existe? A resposta é: não podemos saber. A ideia é puramente produto de imaginação científica. Mesmo se universos alternativos existissem, seriam inerentemente impossíveis de ser detectados pela ciência. Cientistas sinceros admitem que toda a ideia é motivada por um desejo de evitar as implicações teológicas do princípio antrópico. O físico Heinz Pagels diz que se o universo parece ser feito sob medida para a vida, a conclusão mais franca é que ele foi feito sob medida, criado por um Deus transcendente, e é somente pelo fato de muitos cientistas acharem essa conclusão pouco atrativa que adotam a teoria dos múltiplos universos, explica Pagels. E acrescenta atravessadamente: isso é o mais perto que alguns ateus podem chegar de Deus. Em outras palavras, ateus estão fazendo contorcionismo intelectual de todas as formas para evitar o óbvio. Outra versão é o princípio antrópico participatório. Esboçando uma generalização grotesca a partir da mecânica quântica, essa versão diz que o universo não existia plenamente até que os seres humanos surgissem para observá-lo. E então, para se tornar completamente real, o universo decidiu desenvolver a consciência humana. Nas palavras do biólogo ganhador do Prêmio Nobel, George Wald, o universo quer ser conhecido. Essa é de fato uma imagem estranha do universo, como se ele tivesse coração, desejando ser conhecido, e mente, decidindo desenvolver seres humanos. Ainda assim, essa parece ser uma imagem compartilhada pelo físico Freeman Dyson, que afirma: eu acho que o universo de alguma forma dever ter sabido que estávamos vindo. E o astrônomo George Gristen ecoa um refrão similar: se essa é a melhor maneira de fazer um universo, como o universo descobriu isso? Aqui temos um conceito de que o universo é um ser quase inteligente que consegue conhecer e ser conhecido, que pode tramar e planejar. É impressionante que cientistas dispensem a ideia de um criador como não científica, e ainda assim se voltem e abracem o conceito bizarro, quase místico, de um universo consciente. Os cientistas não estão sendo forçados a aceitar essas formas especulativas do princípio antrópico pelos fatos. Ao invés disso, são guiados por motivação religiosa, ou ainda, por motivação antirreligiosa. Seu desejo de evitar o raciocínio conclusivo de uma criação divina é tão forte que estão recorrendo a noções irracionais, tais como a existência de milhões de universos impossíveis de serem conhecidos, ou um universo panteísta que sabia que estávamos vindo. Nas palavras de Patrick Glynn, da Universidade George Washington, o fato de tantos cientistas estarem desejando aceitar especulações irracionais sobre universos não vistos e sobre os quais não existe nenhuma pequena evidência observacional, sugere algo sobre o poder da ideologia ateísta moderna e da agenda cultural de muitos na profissão científica. Então Glynn faz esta séria acusação: a comunidade científica, em sua maioria, tem, com efeito, mostrado que sua ligação com a ideologia ateísta do universo ocasional é, em alguns aspectos, mais poderosa do que seu comprometimento com o próprio método científico. Precisamente, o princípio antrópico admite que podemos identificar e reconhecer os produtos do desígnio, e que muitas das características do universo físico carrega essas marcas. De muitas maneiras, o método científico é meramente uma codificação do senso comum, e a detecção do desígnio não é exceção. Lembro-me de que quando criança visitei o Velho Homem das Montanhas, uma atração turística nas Montanhas Brancas de New Hampshire. Em uma estação de onde podíamos ver de cima, nossa família juntou-se a outros turistas ansiosos para ver se podíamos detectar, nos contornos das rochas, o que parecia com o perfil de um velho. E claro que sabíamos não ser aquilo realmente a escultura de um homem. Era semelhante a muitos outros lugares, chamados de maravilhas naturais, onde, ao longo dos anos, o vento e a chuva haviam esculpido formas que se assemelhavam a um rosto ou uma ponte ou algum outro objeto familiar. Ao contrário, imagine você dirigindo por Dakota do Sul, onde repentinamente cruza com uma montanha possuindo semelhança inconfundível com 4 presidentes americanos,
que se parecem exatamente com o que você se lembra deles nos livros de história. No mesmo instante você reconhece o queixo saliente de Lincoln e a testa alta de Washington. Você ou qualquer um concluiria que essas formas foram produto do vento, da chuva ou da erosão glacial. Claro que não. De imediato você percebe que artistas com cinzéis e brocas esculpiram com diligência esses 4 rostos famosos naquela pedra. Intuitivamente reconhecemos os produtos do projeto versus os produtos das forças naturais. Em seu empolgante livro de Design Inference, algo como A Dedução do Desígnio, o matemático William Dembski ofereceu um filtro explanatório para dar forma lógica à nossa intuição. Quando tentamos explicar qualquer fenômeno natural, há 3 possibilidades: acaso, lei ou desígnio. Se o fenômeno natural é irregular, estranho e inespecífico, concluímos que é um evento ocasional. Se é regular, possível de se repetir e previsível, concluímos que é resultado de forças naturais. Mas se é imprevisível, e ainda assim, altamente específico, concluímos que é planejado, fruto de um desígnio. Os rostos dos 4 presidentes no Monte Rushmore são irregulares, não é algo que vemos acontecendo normalmente como resultado de erosão, mas ainda assim são específicos, eles se encaixam em um padrão particular, pré-selecionado. Aplicando o filtro explanatório, a evidência aponta claramente para um projeto elaborado a partir de um desígnio. De acordo com o princípio antrópico, a evidência do desígnio é encontrada em todo o universo físico. Se aplicarmos o filtro explanatório de Dembski, acharemos que muitas das características principais do universo físico são irregulares, não há nenhuma lei que as justifique, e altamente específicas, elas parecem pré-selecionadas para dar sustento à vida. Em resumo, carregam as características inconfundíveis de um projeto. E se o universo exibe desígnio, é lógico concluir que há um arquiteto. A mais óbvia certeza é que o universo parece ser projetado porque ele é projetado, poderosa evidência da cosmovisão bíblica de que um Deus amoroso criou o mundo. Isso responde à pergunta sobre a causa originária do universo. Mas o que aconteceu depois disso? A vida evoluiu de uma fusão de moléculas no oceano primitivo? Dave sabia que a sua busca por respostas estava apenas começando.